Amém. Graça e paz, igreja. Muito bom estarmos aqui em mais uma quarta-feira para o culto de oração, onde falaremos com o nosso Deus e principalmente escutaremos a sua voz. E agora no ponto alto do nosso culto, onde acalmaremos o nosso coração, aquietaremos a nossa alma e escutaremos aquilo que Ele tem para falar conosco. E que não sejamos e não busquemos a Ele somente por aquilo que Ele quer falar conosco, mas integralmente com a nossa vida, com o nosso ser, que não venhamos querer escutar somente aquilo que queremos, mas aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu tenho certeza, e a minha oração é que saiamos daqui transformados e edificados pela palavra dEle, que é mais que poderosa. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por mais uma quarta-feira, o Senhor ter nos sustentado, cuidado de nós, ter sido o nosso sustento, a nossa provisão. Obrigado por estarmos na sua casa em mais uma noite. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos depositados aqui, entendendo, Pai, que devemos entregar a Ti não somente o que temos, mas também o que somos. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, continue conosco. E agora, no momento alto do nosso culto, que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor aquiete a nossa alma, que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos escutar, e que principalmente o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nessa noite, pois é para isso que vivemos e existimos. Use a minha vida poderosamente, que eu seja escondido atrás da cruz de Cristo, que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, eu me esconda e diminua para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 22, João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 22. João 6, verso 22. Todo mundo abriu aí? Amém? No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar, tendo visto que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os outros barcos haviam chegado de Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão após o Senhor ter dado graça. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, ou mestre, quando tu chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Trabalhai, então, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. E Jesus, versículo de número 26, lhes disse: Na verdade eu vos digo que me buscais, não porque vistes os milagres, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. Certamente, você em algum momento da sua vida já frequentou a escola. Outros estão frequentando a escola, tem criança aqui, tem adolescentes, então, ou você já frequentou em algum momento da sua vida, ou você frequenta a escola, ou você nunca frequentou uma escola, mas na verdade você sabe, por ser ou por ouvir falar, o papel de um aluno. Você sabe as funções, você sabe o papel, por ter vivido ou por ter ouvido, de um aluno. E a verdade seja dita, que existem vários tipos de aluno. Existem os alunos muito inteligentes, que são aqueles alunos que
Muitas vezes nós os caracterizamos como autodidata, onde eles aprendem sozinho ou com muito pouco ajuda, eles conseguem desenvolver o seu raciocínio. E sem precisar, muitas vezes, nem estudar, ele chega na prova e tira uma boa nota e passa de ano com muita facilidade. Existe também aqueles alunos que não são autodidatas, que não aprendem sozinhos, mas que de alguma forma têm uma facilidade no aprendizado. E com poucas horas de estudo, às vezes na véspera da prova, eles estudam e conseguem também tirar uma boa nota. Mas existem aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade. Eles não aprendem sozinhos, eles não conseguem estudar por poucas horas e conseguir uma boa nota, mas eles precisam se esforçar bastante para conseguir o seu objetivo, que é tirar uma boa nota, aprender o conteúdo que lhe é explicado e passar de ano. Mas existem aqueles alunos que têm muita dificuldade. Existem aqueles alunos que lutam e lutam e lutam para conseguir na raspa passar de ano. Se a média é 7, ele consegue passar com 7 suado, mas ele se esforça, ele se dedica, ele abstém do seu tempo para poder estudar, para poder aprender, para poder reter o conhecimento, e ele consegue passar de ano. Existem também aqueles alunos que, por mais que eles se esforçam, por mais que eles se dediquem, ele tem tanta dificuldade que ele vai para a recuperação, mas ele até consegue. Mas em toda a turma existe aquele aluno que não quer nada com nada. Existe aquele aluno que só quer brincar, existe aquele aluno que só quer se divertir, existe aquele aluno que só quer fazer bagunça e só dá trabalho para os professores. E esse tipo de aluno é o que mais tem dificuldade no passar de ano. Mas a verdade seja dita que ele tem medo de não passar de ano. Ele, por mais que não se esforce, por mais que ele não se dedique, por mais que ele leve tudo na brincadeira, ele tem o medo de não passar de ano. E não somente o medo de não passar de ano, ele tem o medo dos seus pais. Porque o pai investe um alto valor para que ele estude, para que ele aprenda, para que ele seja alguém na vida. E os pais afirmam a ele de que se ele não passar de ano, ele vai ficar de castigo e ele vai ter uma consequência. Mas também existem aqueles pais que, para incentivar e encorajar o seu filho a tentar se esforçar para passar de ano, eles lhe oferecem uma recompensa. Olha, meu filho, se você passar, eu vou te dar um celular, eu vou te dar um iPhone. Se você estudar agora e passar, seja na recuperação, seja do jeito que for, aprendendo ou não aprendendo, eu vou te dar um videogame. E aquele aluno motivado pelo medo da consequência de não passar de ano, ou motivado pela expectativa de ser presenteado pelo seu pai, ou pelos seus pais, eles buscam ajuda numa professora particular, eles buscam ajuda com os colegas, e eles de alguma forma tentam se dedicar simplesmente para passar de ano. Ou com medo da consequência que não passar trará a eles, ou buscando receber algo em troca que o seu pai ou a sua mãe lhe apresentou. Mas a verdade é que ele está buscando passar de ano, ele está buscando completar o seu ciclo na escola pela motivação errada. Ele não busca a professora particular, ou auxílio dos livros, ou dos amigos, simplesmente para aprender, para reter conhecimento, para se preparar para a faculdade, para o mercado de trabalho. Ele busca essas ajudas exteriores com medo da consequência de que não passar de ano trará a ele, ou ele busca essas ajudas exteriores buscando a recompensa que os seus pais lhe darão caso ele passe. E essa é a realidade de muitos de nós. Mas existe também a realidade de buscar as coisas com a motivação errada. Onde nós nos chegamos até os nossos pais e falamos, pai, eu vou passar de ano, ou com medo daquilo que ele vai fazer comigo, caso eu não passe, ou por aquilo que ele me prometeu. Existem também as pessoas que buscam se alimentar bem, fazer exercício físico, não simplesmente para exercitar o seu corpo e buscar a sua plena saúde,
mas elas buscam no alimento que elas comem e buscam nos exercícios que elas fazem aquilo que nós dizemos como o parâmetro perfeito que a sociedade nos impõe. Então elas buscam se alimentar bem, não porque faz bem para a saúde. Elas buscam fazer exercício físico, não porque deve ser para o nosso próprio bem e para a nossa saúde. Elas buscam se alimentar bem e fazer exercício físico para manter um padrão de beleza que a sociedade nos impõe. Então ela busca o alimento e ela busca os exercícios com a motivação errada. E muitas vezes essa motivação, por ser tão errada, ela busca até fazer cirurgias para consertar algo que o mundo e que a sociedade diz ser errado. Então ela busca se alimentar bem, ela busca praticar exercício físico não para manter a sua saúde, a sanidade da sua saúde, mas sim para estabelecer um padrão de corpo, um padrão de estereótipo que a sociedade diz ser o certo. Ela até busca, mas ela busca com a motivação errada. Mas por que eu estou te falando isso tudo? Porque o cenário que nós acabamos de ler é um cenário extremamente ligado e igual a esses dois cenários que eu conversei com vocês agora. Capítulo 6 de João, a partir do verso 1, a Bíblia vai nos narrar um dos maiores milagres feitos por Jesus, a multiplicação de pães e peixes. Narrado nos 4 evangelhos, tamanha a sua importância. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes, alimenta toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixinhos. E aquela multidão que acompanhara Jesus e que vira Jesus fazer milagres, sinais e maravilhas, agora se encontrava maravilhada por ter sido alimentada por Jesus, por meio de 5 pães e 2 peixes. Aproximadamente 15.000 pessoas foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes. E eles ficaram maravilhados. E eles ficaram maravilhados com o tamanho milagre que Jesus tinha feito por eles. E Jesus despede aquela multidão e entra num barco e vai para um lugar distante, também distante dos seus discípulos, e aquela multidão continua maravilhada com aquilo que Jesus tinha feito. E eles vão até Jesus não satisfeitos com aquilo que Jesus tinha feito. E chegando no outro lado do rio, do mar, versículo de número 22, que nós acabamos de ler, a Bíblia vai nos dizer que eles percebem que Jesus não está mais naquela localidade. E eles vão procurar a Jesus e eles encontram Jesus e falam: Jesus, mestre, Rabi, como que você chegou até aqui? E Jesus, já conhecendo o coração daquelas pessoas, daquela multidão, Jesus diz: vocês me buscam simplesmente pelo fato de eu ter matado a fome de vocês. Não porque vocês viram os sinais. Não porque vocês viram as maravilhas. Mas sim pelo fato de eu ter matado a fome de vocês. Trabalhar não pela comida que perece, mas pelaquela que dura a vida eterna. E é o mesmo cenário daquele aluno que busca passar de ano com medo da condenação dos pais, ou visando uma recompensa. Essa multidão buscava Jesus simplesmente por Jesus ter multiplicado os pães e os peixes e matado a fome deles. E eu faço uma pergunta para você. Por que você tem buscado a Deus? Por que você tem buscado a Jesus? Qual tem sido a motivação do seu coração? Qual tem sido o combustível da sua vida que te trouxe lá da sua casa nessa quarta-feira para estar aqui? Qual tem sido o combustível que tem te acordado dia após dia a buscar incessantemente esse Deus Todo-Poderoso? Por que você tem buscado a Deus? Por que você tem buscado a Jesus? E essa é uma pergunta que só você pode responder. Eu sei responder porque eu tenho buscado a Deus. Eu sei responder porque eu tenho buscado a Jesus. E você também sabe qual tem sido a sua motivação. Qual tem sido o seu combustível? O que tem te motivado? O que tem te alimentado? E a verdade é que quando nós buscamos com a motivação errada, ou nós temos consequências negativas, ou nós nos frustramos.
Porque quando nós buscamos com a motivação errada, e tal coisa não acontece mediante o nosso querer e a nossa vontade, nós nos decepcionamos. E eu pergunto a você, por que você tem buscado a Jesus? Por que você está aqui nessa noite? Por que você tem vindo à igreja? Por que você tem dobrado os seus joelhos? Por que você tem lido a palavra? Por que você tem orado? Por que você tem buscado? Por que você tem buscado a Jesus? E muitas vezes nós buscamos a Jesus com a motivação errada. Muitas vezes nós estamos como essa multidão, buscando a Jesus por aquilo que Ele pode fazer por nós. Quantos de nós não buscamos a Jesus por aquilo que Ele pode fazer por nós e para nós? Nós sabemos que Ele pode nos curar, então nós buscamos a Ele por uma cura. Nós sabemos que Ele pode abrir porta de emprego, então nós buscamos a Ele por uma porta de emprego. Nós sabemos que Ele pode transformar a nossa realidade, então nós buscamos a Ele para que Ele transforme a nossa realidade. E nós fazemos de Jesus um mero realizador de sonhos, onde eu busco, onde eu procuro, simplesmente por aquilo que Ele pode fazer por mim e para mim. Onde eu me chego até Ele mediante a convicção de que Ele é todo-poderoso e eu preciso de alguma coisa, então eu chego até Ele, Jesus, eu preciso disso. E transformamos a Jesus como um mero realizador de sonhos ou como um gênio da lâmpada, onde eu chego, dobro os meus joelhos, Jesus, eu preciso de uma cura. Jesus, eu preciso de uma porta de emprego. Jesus, eu preciso de uma transformação no meu relacionamento. Jesus, eu preciso que o Senhor faça isso. Eu preciso que o Senhor faça aquilo. Eu preciso que você faça dessa forma. Eu preciso que você faça daquela forma. E quando Jesus, por ser todo-poderoso, detentor da verdade e da vontade, que é boa, perfeita e agradável, não faz como nós idealizamos, como nós projetamos, nós nos frustramos porque nós estamos o buscando e o procurando pela maneira errada, com a motivação errada. E buscar a Jesus pelo fato de que Ele pode fazer algo por nós e para nós, é limitar um Deus todo-poderoso à nossa vontade. Quando nós depositamos a Ele a responsabilidade de somente realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, nós estamos diminuindo, ou melhor, nós estamos restringindo ao nosso querer, ao nosso egocentrismo, um Deus todo-poderoso, pleno, santo, criador de todas as coisas, ao nosso querer. E buscar a Jesus pela motivação errada. Encontrar em Jesus apenas um realizador de sonhos, muitas vezes vai nos frustrar. Muitas vezes vai nos decepcionar, porque Ele não vai fazer sempre como nós queremos, quando nós idealizamos, como nós projetamos, porque a vontade dEle é sobre a nossa vontade. Por que nós temos buscado a Jesus? Por que nós temos buscado a Deus? Será que nós o buscamos simplesmente porque Ele pode fazer alguma coisa por nós? Ou melhor, muitos procuram e buscam a Jesus com medo da consequência de não o buscar pode trazer para nós. Se eu não buscar, se eu não me relacionar com Ele, se eu não me chegar até Ele, eu vou para o inferno, então eu o busco. O céu não é mais algo que eu idealizo, mas sim o inferno é algo que eu tento evitar. Quando eu chego até Jesus, simplesmente com medo da consequência de que não o buscar pode trazer para mim, eu estou buscando com a motivação errada. E quantos, principalmente hoje, no mundo que a gente vive, buscam a Jesus por aquilo que Ele pode fazer? Ou buscam a Jesus com medo da consequência de que não o buscar pode trazer para a nossa vida? Quantos têm chegado até Deus com medo de ir para o inferno? Quantos têm buscado a Jesus com medo de passar a eternidade no inferno? Então eu não idealizo, então eu não almejo, então eu não busco o céu que um dia Ele me prometeu, e sim eu o busco tentando evitar o inferno
que será real na vida daqueles que não o buscam. E eu pergunto novamente a você, por que você tem buscado a Jesus? Você tem o buscado por aquilo que Ele pode fazer? Ou você tem o buscado com medo das coisas que podem acontecer na sua vida, caso você não o busque, caso você não se relacione com Ele? Buscar a Jesus da maneira errada, com a motivação errada, ou nos frustra, ou nos traz consequências negativas. E buscar a Jesus com medo do inferno é destruir tudo aquilo de bonito e de maravilhoso que ele construiu no plano salvífico. E é buscá-lo da motivação errada. Mas então o que é? Por que eu devo buscar a Jesus? Se eu não devo buscar por aquilo que Ele pode fazer por mim, se eu não devo buscar com medo das consequências que eu terei caso eu não o busque, o que é verdadeiramente, genuinamente buscar a Jesus e buscar a Deus? Em primeiro lugar, eu devo buscar a Deus, eu devo buscar a Jesus por aquilo que Ele é. A essência de Deus, a essência de Jesus por si só, é mais que o suficiente para que nós o busquemos. Ele não precisa que a gente busque. Ele não precisa que a gente o adore. Ele continua sendo Deus se a gente buscar ou não buscar. Ele continua sendo Deus se a gente adorar ou não adorar. Mas ainda assim, Ele nos permite adorá-lo, buscá-lo, nos relacionarmos com Ele, mesmo sendo santo e todo-poderoso. Ele nos permite que dobremos o nosso joelho, abrimos a nossa boca, seja lá onde quer que nós estejamos, e Ele, sendo todo-poderoso e santo, está juntamente conosco, escutando a nossa súplica, escutando o nosso clamor. Por que eu devo buscar a Jesus? Por aquilo que Ele é. E em segundo lugar, por aquilo que Ele já fez por mim e por você. O que Ele fez por mim e por você, ninguém faria. O que Ele fez por mim e por você, ninguém seria capaz de fazer. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, um povo distante de Deus, um povo rebelde, um povo que virou as costas para o seu Deus, para o seu Criador, e Deus se mantém em silêncio por 400 anos, distante do povo, o povo não tinha mais conectividade com esse seu Deus. Deus entende a necessidade de enviar Jesus, seu filho, seu único filho, para reconectar o seu povo com Ele. E Ele assim o faz. Ele envia Jesus. E Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus opera sinais, Jesus opera maravilhas, Jesus cura morto, Jesus faz cego enxergar, Jesus anda sobre as águas, Jesus morre numa cruz. Mas Ele ressuscita ao terceiro dia, e anda pela terra, e ascende aos céus e deixa para nós uma promessa. Promessa essa de que Ele um dia vai voltar para nos buscar. Então nós devemos buscar a Ele, por aquilo que Ele já fez. E o que Ele fez, ninguém faria. O que Ele fez, ninguém seria capaz de fazer, que é morrer numa cruz, que é perdoar os nossos pecados, que é nos reconectar com Deus, e agora nós somos chamados filhos de Deus. Nós que estávamos mortos, nós que estávamos distantes desse Deus, por meio de Jesus, nós somos chamados filhos. E nós temos a esperança salvífica de que um dia Ele irá nos buscar, irá nos levar para as moradas celestiais, para morar juntamente com Ele por toda a eternidade. Eu pergunto a você, você tem buscado a Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez por você? Ou você tem buscado a Ele por aquilo que Ele pode fazer? Ou com medo do inferno? Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei qual tem sido o combustível do seu coração. Mas o desafio e o desejo de Deus para mim e para a sua vida é que o busquemos plenamente, genuinamente, por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele é. Com todo o nosso ser,
com toda a nossa alma, com tudo que temos e com tudo que somos. O desafio do Evangelho para nós é buscar esse Deus Todo-Poderoso, não por aquilo que Ele pode fazer, não com medo da consequência, mas sim motivados pela convicção de que existe uma recompensa salvífica dele para nós. Certa feita, um jovem, buscando e tentando se aproximar e buscar a Deus plenamente, genuinamente, chegou até um sábio e disse a esse sábio, que era conhecido por se relacionar muito bem com Deus, disse: sábio, como que eu faço para buscar a Deus? Como eu faço para me relacionar verdadeiramente com Deus? E o sábio diz: siga-me que eu vou te ensinar. E ele seguiu aquele sábio, e eles chegaram até um riacho, o sábio na frente, ele atrás, e o sábio, o mestre, começou a andar, e a água batia na sua canela, e ele atrás. E ele andou mais alguns metros, a água batendo no joelho, e ele atrás. O mestre andou mais alguns metros, a água na cintura, e ele atrás. Já começando a desconfiar, já começando a ficar se perguntando o que tinha a ver aquilo em buscar a Deus. E o mestre andou mais um pouco, a água na barriga, e ele começando a ficar nervoso, e o mestre andou mais um pouco, a água nos peitos. E quando chegou a água no peito, ele chamou aquele jovem, e o jovem chegou até ele, e ele interrogou aquele mestre, perguntou: por que você estava fazendo isso comigo? E o mestre, sem dar uma palavra, catou a cabeça daquele jovem, afogou aquele jovem, prendeu aquele jovem debaixo da sua perna, debaixo da água. E o jovem ficou desesperado. E o jovem se debatia. E o jovem buscava de qualquer forma sair daquela situação de morte, ou de proximidade da morte que ele estava vivenciando. E ele se debatia, e ele lutava, e ele buscava o ar, e ele não tinha resposta. E o mestre continuou, até que num determinado momento, ele parou de se debater, e o mestre, entendendo que ele já tinha esgotado as suas forças, levantou a sua cabeça. E quando levantou a sua cabeça, aquele jovem desesperado começou a cuspir água, e cuspindo água, e desesperado, e respirando, e buscando ar, e buscando fôlego, esbravejando contra aquele mestre, questionando aquele mestre: por que você fez isso? Eu só queria aprender como buscar a Deus verdadeiramente. Por que você fez isso comigo? Eu quase morri, você está louco? E aquele mestre olhou para ele e disse: o dia que você buscar a Deus, assim como você buscou o ar, assim como você buscou sair do meio das minhas pernas, assim como você saiu debaixo dessas águas, você está buscando a Deus com todo o seu ser, com tudo que você é e com tudo que você tem. O desafio do Evangelho é para que não busquemos a esse Deus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode nos oferecer. E também não é buscá-lo com medo daquilo que Ele pode fazer caso a gente não o busque. Mas também o desafio do Evangelho não é buscarmos a Ele somente de aparência, com os nossos gestos, com os nossos atos. Vir à igreja não é a conclusão de que eu busco verdadeiramente a Deus. Frequentar uma célula não é a conclusão de que eu busco genuinamente, verdadeiramente a Deus. Participar de algum ministério não é a conclusão de que eu busco genuinamente, verdadeiramente a Deus. Buscar a Deus não tem a ver com práticas religiosas. Buscar a Deus não tem a ver com ações que eu faço na igreja ou na minha casa, tendo em mente o meu serviço. Buscar a Deus é sinônimo de entrega. Buscar a Deus é sinônimo de entregar tudo que somos e tudo que temos. E assim como aquele jovem buscou com todas as suas forças sair daquela situação, Deus nos desafia essa noite a buscá-lo com tudo que temos, com tudo que somos. Não basta apenas nós sabermos,
Não basta apenas conhecermos. Não basta apenas a gente saber que o legume faz bem. Não basta apenas a gente saber que a verdura faz bem. Não basta a gente saber que o açúcar em excesso faz mal. Não basta a gente ter o conhecimento de que gordura em excesso faz mal. Assim como não vale somente sabermos que Jesus salva. Não basta apenas termos o conhecimento histórico de que Jesus curou o leproso. Não basta apenas termos o conhecimento histórico de que Jesus andou sobre as águas. Não basta apenas termos o conteúdo histórico de que Jesus fez Lázaro ressuscitar dentre os mortos, já 4 dias morto. Não basta apenas sabermos que Jesus acalmou a tempestade. Não basta apenas sabermos que Jesus fez cego enxergar, coxo andar. Não basta apenas sabermos que Jesus morreu numa cruz. Não basta apenas sabermos que Jesus ressuscitou. Não basta apenas sabermos que Jesus vai voltar. Assim, se nós apenas soubermos conceitualmente, teoricamente, que legume e verdura faz bem, se nós não nos alimentarmos, nós iremos morrer. Assim como nós sabemos que gordura e açúcar em excesso faz mal, se nós continuarmos nos alimentando de gordura e açúcar em excesso, nós também iremos morrer, porque a nossa saúde será debilitada. Não adianta apenas sabermos que Jesus fez sinais, que Jesus fez maravilhas, que Jesus é bom, que Jesus é amor, que Jesus é Salvador, se nós não os reconectarmos com Ele. Não basta apenas sabermos que Ele faz todas essas coisas, não basta apenas sabermos que Ele vai voltar para nos buscar, se nós não os buscarmos verdadeiramente e genuinamente. O desejo dEle para nós não é que apenas saibamos o que Ele fez, o que Ele faz, mas o desejo dEle para nós é que o busquemos com tudo que temos, com tudo que somos. Eu não sei qual tem sido a sua realidade, mas eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se você tem buscado a Deus, se você tem buscado Jesus por aquilo que Ele pode fazer por você. Eu não sei se você tem buscado a Jesus com medo do inferno, e o céu não é mais algo que você almeja, e sim o medo de passar a eternidade do céu no inferno faz com que você o busque. Eu não sei se você tem o buscado somente por aparência, de forma mecânica, de forma ritual, de forma superficial. Eu não sei, mas você sabe e Ele também sabe. Mas o desafio dele para nós é que o busquemos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez, convictos de que Ele vai voltar, irá nos buscar, e nós devemos o buscar com todo o nosso ser, com todo o nosso fôlego. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Sua presença, diante da Sua face, clamamos a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós que muitas vezes não sabemos nem como orar a Ti, nós que o buscamos muitas vezes pela motivação errada, nós que buscamos a Ti por aquilo que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas, para nós e por nós, nós que o buscamos com medo da condenação eterna, nós que o buscamos estereotipamente, de aparência, superficialmente. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a entender que o Senhor é pleno e santo e nós devemos Te buscar. Não que você precise, mas que venhamos a Te buscar, Deus, por aquilo que você verdadeiramente é. Por aquilo que o Senhor já fez por nós. E o que o Senhor fez por nós, por meio de Jesus, seja a convicção e o combustível que alimente a nossa alma a Te buscar dia após dia. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a Te buscar com tudo que temos. Ensina-nos a Te buscar com tudo que somos, integralmente. Não quando nós precisamos do Senhor,
Ensina-nos a não te buscar quando nós precisamos de alguma coisa. Ensina-nos, Deus, a te buscar, Deus, todos os dias das nossas vidas, com todas as nossas forças. Se o Senhor fizer, nós continuaremos te buscando. Se o Senhor não fizer, nós continuaremos te buscando. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus e nós te buscaremos. Mas se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus e nós continuaremos a te buscar. Se o Senhor abrir a porta, o Senhor é Deus e nós te buscamos. Se o Senhor não abrir a porta, o Senhor continua sendo Deus e nós continuaremos te buscando. Porque nós te buscamos não por aquilo que o Senhor faz, mas sim por aquilo que o Senhor é para nós, em nós e através de nós. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. Aqueles que têm te buscado com a motivação errada e têm colhido consequências. Aqueles que têm te buscado com a motivação errada e têm se frustrado dia após dia. Ó Deus, ensina. Deus, transforme o coração, que venhamos a sair daqui não da mesma maneira que entramos, mas transformados e impactados pela palavra do Senhor, que é viva. Deus, em nome de Jesus, eu entrego a vida dos meus irmãos nas suas mãos e peço a Ti que o Senhor transforme o que precisa ser transformado, que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor responda mediante o seu querer e a sua vontade, mas que venhamos a sair daqui na convicção de que devemos te buscar por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.